No dia 1º de janeiro de 2003, se iniciava a publicação de não apenas uma obra-prima, eu ouso dizer que uma das obras de arte mais importantes, reflexivas e filosóficas já produzidas no Japão. Death Note, na minha opinião, traz o amálgama perfeito dentro do que chamamos de arte, além de um enredo que nos prende e personagens carismáticos. Talvez a principal chave de todo o sucesso desse mangá e anime esteja na carga de questionamentos sobre a nossa sociedade, nossa ética, nossa moral. Caso haja alguém aí que nunca ouviu falar de Death Note, deixe-me dar uma breve sinopse improvisada aqui. Ryuko é um Shinigami, no folclore japonês uma espécie de espírito da morte e talvez o que nós, aqui do ocidente, chamaríamos de demônio, sei lá. E esse demônio estava entediado e decide vir se divertir no mundo dos humanos. Assim, ele deixa propositalmente um de seus objetos cair para o melhor aluno de todo o Japão. Esse objeto é o seu caderno da morte, o Death Note, que tem a capacidade de matar qualquer pessoa no mundo, com o limite apenas de algumas regras, claro. Light Yagami, o prodígio estudante, começa então a matar criminosos, políticos corruptos, todas as piores pessoas envolvidas em escândalos e coisas do tipo pelo mundo. Mas ele não faz isso apenas por um mundo melhor. Em nenhum momento Light esconde suas ambições e o seu egoísmo. Com o poder do Death Note, ele quer se tornar o deus de um novo mundo. Óbvio que isso impacta a política mundial e ninguém menos do que o melhor detetive do mundo, conhecido apenas como L, é contratado para descobrir o que está acontecendo. E ele discorda firmemente de várias práticas de Kira, como fica conhecida no mundo essa entidade misteriosa que mata criminosos. E é através dessa história que Death Note nos apresenta várias reflexões, filosofias e questionamentos sobre a nossa ética, além do comportamento da nossa sociedade. Afinal, fazer justiça com as próprias mãos é válido? Temos o direito de tirar a vida de outras pessoas? O que é maldade e o que é justiça? É apenas uma questão de perspectiva que varia de pessoa para pessoa? Esses e vários outros temas são questionados, são abordados na obra. Se você nunca ouviu falar ou já ouviu falar, mas estava enrolando, estava com preguiça, fica aqui a minha recomendação. Death Note acabou de completar 17 anos desde a sua publicação, mas já no seu lançamento o troço era tão bom que foi consagrado como um clássico ainda naquela época. Agora a gente vai falar sobre o novo capítulo One Shot de Death Note que se passa nos dias atuais, justamente 17 anos depois dos acontecimentos da primeira história. E eu acho que nem preciso falar que o mundo mudou completamente de 17 anos para cá. A tecnologia e a internet transformaram a vida de todo mundo. E bem, tem muita gente reclamando do final desse novo capítulo e eu já adianto que estou aqui para defendê-lo. One Shot é uma história que justamente termina num capítulo só, você lê de uma vez, é uma história curta. Então se você já leu ou assistiu Death Note, tá assistindo esse vídeo, mas ainda não leu o novo One Shot, cara, pausa esse vídeo, vai no Google, digita lá Death Note Justice or Evil e pode ler numa boa, porque foi disponibilizado de graça mesmo na internet. Então pode ler sem medo, já tem uma galera que traduziu e tudo. Pausa esse vídeo, vai lá e volta pra gente conversar. É uma leitura bem rápida mesmo, coisa de 20 minutos ou meia hora. Pausou o vídeo, foi lá ler, ou por algum acaso já tinha lido? Espero que sim, porque a partir de agora eu vou dar spoiler mesmo, a gente vai conversar sobre o final da obra. Muita gente não gostou do final por causa da coisa da nova regra. O Minoru, o protagonista, bola o plano perfeito
dissecando seus pensamentos minuciosamente em cima das regras do Death Note. Mas no final ele morre porque o Rei Shinigami impõe uma nova regra. Isso parece injusto, correto? Falando assim, pode parecer injusto de fato. Talvez de fato até seja, mas vocês prestaram atenção nas mensagens que esse novo capítulo passa? O mundo mudou. Inclusive o próprio Minoru discute isso com o Ryuko. Se o Kira agisse da mesma forma nos dias de hoje, ele seria pego muito facilmente. Aqui no canal mesmo nós temos a série O Mundo Antes e Depois da Internet, e inclusive já falamos sobre isso também. Hoje em dia, até mesmo uma criança tem celular, todo mundo tem voz na internet, até mesmo os idiotas, até mesmo os criminosos. E como isso mudou completamente a nossa sociedade, é algo muito novo, devagar, novas leis estão sendo criadas. Já entenderam o recado? Imaginem uma história do Death Note caindo no planeta no século passado, durante a Revolução Industrial, ou até mesmo na Idade Média. O Death Note sempre foi capaz de grandes feitos. Um cidadão comum poderia matar um presidente, ou um camponês poderia matar um rei. Mas existe um abismo entre isso e fazer o que Light fez com a ajuda da internet lá atrás, ainda nos seus primórdios. Quase se tornou um deus. Enfim, senhoras e senhores, esse foi o meu ponto de vista, essa foi a mensagem que eu captei. O mundo muda e isso afeta também como o Death Note deve funcionar aqui. Eu também pensei que talvez, mesmo com essa minha visão, o roteirista poderia ter nos apresentado o motivo da nova regra mais claramente, o que o Rei Shinigami queria, por que ele criou essa regra. Mas vocês não acham que isso quebraria um pouco da magia da coisa? Nós não sabemos o verdadeiro propósito dos Shinigamis até hoje, quais suas motivações. Aliás, talvez eles nem tenham mais uma função, o Ryuko vem se divertir na Terra por puro tédio. Bom, também tem gente dizendo que o final é ruim porque a nova regra de que o Death Note não pode ser vendido surge só para selar um final do one shot. A história tinha que terminar e por isso o roteirista colocou essa nova regra. Talvez isso seja verdade, mas se você concorda comigo de que o mundo mudou, que talvez haja um limite do quanto o Death Note pode influenciar no mundo dos humanos, novas regras precisam ser feitas. E quando eu digo o Death Note influenciar o mundo, não é só porque ele está nas mãos de um poderoso político, mas a forma que o Minamoto vendeu o poder de Kira foi uma coisa muito impactante. Imaginem que toda vez que o Death Note caísse para alguém, o portador copiasse a ideia do Minamoto e vendesse o caderno da mesma forma. O plano dele foi genial, não é qualquer pessoa que conseguiria pensar em algo assim, mas qualquer pessoa poderia copiar o acontecimento e fazer igual. E aí sim a história entraria num ciclo vicioso e quebraria todo o enredo da coisa. Então mais uma vez eu afirmo, a nova regra foi necessária, é plausível. Enfim, senhoras e senhores, essa foi a minha interpretação e os meus argumentos de por que eu gostei sim do final desse one shot de Death Note. Achei genial, me deu uma nostalgia enorme, pena que acaba tão rápido. Se você discorda de mim, tá tudo bem, é por isso que a arte é tão incrível. Se não houvessem pessoas com opiniões diferentes, seria chato. Mas se você discorda, se eu mudei tua opinião, se você já tinha pensado nisso, comenta aqui pra mim, eu vou estar lendo os comentários da galera e respondendo alguns também. E pra me ajudar, se tu curte Death Note, se você tem aquele amigo que gosta também, ou até mesmo aquele amigo que tá postando meme da nova regra, que não curtiu o final, manda esse vídeo pra eles. Eu fiz com muito capricho porque eu realmente me considero um fã. Death Note foi o primeiro anime que eu assisti por querer, sem ser na TV aberta, sabe? Enfim, muito obrigado, até o próximo vídeo semana que vem. Valeu, fui!